Olá, tudo bem? Eu sou o Teacher Ever e eu te ensino inglês de forma leve, descontraída, divertida, usando apenas 15 minutos do seu dia a dia. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Como você vai se sentir quando você dominar o inglês? O que eu quero dizer com isso? Todos nós, né, e muitos alunos meus, eles têm esse objetivo, têm essa meta, têm esse sonho, talvez, de falar inglês fluente, de dominar o inglês, de falar bem, de não depender de ninguém, de poder falar de forma livre, espontânea, entender tudo. E isso é um caminho longo, né? Um caminho que não demora, assim, 2 dias, 1 semana, 6 meses, 8 semanas. É um caminho que você vai construindo, você vai caminhando junto nessa jornada para chegar até um lugar que talvez não exista. Na verdade, quando a gente fala dominar o inglês, primeiro, não é o seu porquê, porque já tenho outros vídeos, né, nas minhas redes em que eu falo, em que eu questiono qual é o seu porquê. O seu porquê é a motivação de dentro, né? É o que o inglês vai fazer na sua vida, por que o inglês é importante, por que o inglês é transformador. Qual a transformação que o inglês vai fazer na sua vida? Ou seja, quando você entende o seu porquê, por que você precisa estudar inglês, por que você tem essa necessidade, você vai querer estudar inglês. Então, eu sei que tem muitas pressões externas, né, que falam, não, porque é importante, é a língua do futuro, você tem que falar, é a língua da comunicação internacional, todo mundo fala inglês, é a língua dos negócios. Eu sei, mas se você não entende que o inglês vai causar uma transformação na sua vida e você não coloca isso como, putz, realmente preciso, você não vai estudar inglês. Ou você não vai colocar toda a sua energia, toda a sua dedicação no estudo do inglês, porque ele vai acabar sendo mais uma atividade chata que as pessoas estão impondo para você. E aí quando eu faço a pergunta de como você vai se sentir quando você dominar o inglês, tem um pouquinho de comparação. E a comparação que é normal de seres humanos. Sabe a história da grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Então a gente sempre olha para o lado, sempre olha para o outro, né? Ele tem um carro melhor do que eu, a casa dele é super legal, os relacionamentos dele são bacanas, olha as crianças, os filhos dela são tão educados. A gente sempre está se comparando, a gente está sempre olhando para um lado, para o outro e vendo que, de uma certa forma, o outro tem algo melhor do que eu. Às vezes isso pode ser bom, muitas vezes pode ser ruim, né? Então a questão de ser ruim, de você estar sempre se comparando, talvez você não tenha uma certa gratidão àquilo que você já conseguiu, né? Se você pensar, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um carro, eu tenho, né, um trabalho que me paga um salário, ok. Mas eu queria ter um carro melhor, eu queria ter um salário melhor, eu queria ter um cargo melhor. A ambição é importante, mas se você tem essa gratidão pelas coisas que você tem, né? Então, primeiro é você estar feliz, ser feliz com aquilo que você já conseguiu alcançar e, é claro, ter a ambição de melhorar. E quando eu falo ter a ambição de melhorar, né, não é olhar para o outro e falar assim, eu quero o que você tem. Senão, eu quero ter algo também para mim que seja tão bom quanto aquilo que você tem. Então, por que eu tô falando isso, né? Então, eu não sou coach, né? Eu não faço mentorias de motivação, mas é importante na área do inglês que eu vejo que muitos alunos se comparam. E eles estão sempre se comparando com uma outra pessoa que fala muito bem, que fala muito melhor, que é super fluente. E ele, né, esse meu aluno, não falo bem porque eu erro, porque eu não sei quando usar uma coisa, quando usar outro. Mas espera aí. Primeiro, qual é a sua jornada? Quanto tempo você está estudando inglês? Quanto tempo você se dedica para falar inglês, para estudar inglês, para praticar o seu inglês? Quanto tempo o outro faz isso? Você conhece a história do outro? Você sabe o quanto essa outra pessoa se dedicou ou está se dedicando ainda para chegar no nível que ela chegou? Você está fazendo algo parecido ou você acha que vai cair do céu o inglês?
Eu acho importante, na hora que a gente compara uma produção com a outra, um aluno com a outra, na verdade é comparar as jornadas, né? Então, a sua jornada tem elementos muito parecidos com a jornada do outro? Vocês estão utilizando estratégias parecidas? Vocês estão no mesmo caminho? Ou vocês estão fazendo coisas completamente opostas? Se você está fazendo coisas completamente opostas, provavelmente os seus resultados vão ser diferentes do resultado da outra pessoa. E por mais que doa, a gente tem que estar feliz pelo resultado do outro e se esforçar um pouquinho mais para você poder chegar naquele nível que você pretende, que você sonha, que você almeja. Sabe quando você olha para uma pessoa, brasileiro, né, que está falando inglês e fala assim, nossa, isso poderia ser eu. Eu queria estar fazendo aquilo. Não que você vai puxar o tapete da pessoa, mas algo que você gostaria de estar fazendo. Então, você está participando de uma reunião e o seu inglês está dando uma arranhada, você está ali participando, mas você sabe que se você colocar uma opinião um pouquinho mais elaborada, talvez você não vai conseguir colocar todos os elementos da frase, e está vendo que algumas pessoas ao seu redor estão conseguindo. Às vezes não vem esse pensamento na cabeça, assim, podia ser eu podia estar fazendo isso. E pode ser você, né? Sempre tem tempo para você poder se desenvolver e estudar mais. Mas eu acho que, às vezes, você olhar o outro como eu consigo também chegar nesse nível, pode te ajudar bastante a te dar aquela motivação de que, se essa pessoa conseguiu chegar, por que eu não consigo chegar? Né? Somos seres humanos, temos a capacidade cognitiva de pensar, raciocinar, absorver informação, por que não pode ser eu? Pode ser você sim, né? Então, pensa nisso. Ou às vezes coloque algumas metas de, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação em inglês. E como você vai se sentir quando você fizer sua primeira apresentação em inglês? Pensa na sua primeira apresentação em português. Como você se sentiu quando você teve que apresentar na frente de algumas pessoas, seja uma audiência pequena ou uma audiência grande, e as pessoas estavam lá para te ouvir? Você era o centro das atenções. Você estava ali e todos os olhares estavam voltados para você. Você estava apresentando, que seja, né? Então, projeto, reunião de resultados, não sei. Mas você estava lá com os seus slides e as pessoas estavam todas olhando para você. Como que você se sentiu? Como que foi antes de você entrar e começar a apresentar? Deu aquele frio na barriga? Você ensaiou bastante? Você ensaiou pouco? Na hora que você começou a falar, deu uma gaguejada, começou a falar um pouquinho, e depois a coisa fluiu e no final foi um sucesso? Pensa nisso no inglês. Como você pode apresentar em inglês? Você pode preparar um PowerPoint em inglês e aí você vai diante de uma audiência que talvez muitas pessoas não falem o português e vão depender realmente da compreensão do que você está falando em inglês, e você vai transmitir uma informação, você vai transmitir conhecimento para essas pessoas em inglês. Pensa em como isso vai ser recompensador, né? Então, acho que se você projeta isso, assim, eu quero apresentar em inglês naquele evento, eu quero apresentar em inglês na minha empresa, eu quero apresentar em inglês na reunião de fechamento de trimestre, na reunião de fechamento de ano fiscal, eu vou apresentar, nem que seja uma parte, tá? Você não precisa ser, né, a pessoa assim, a estrela do evento, mas assim, aquela parte, aqueles 3 slides, eu vou falar com o meu chefe, então aqueles 3 slides fazem parte da minha área, faz parte do projeto que eu participei, fui eu que conduzi esse projeto, fui eu que conduzi isso, eu tenho as informações em português, eu estou confortável com os meus resultados, vou participar dessa reunião, vou apresentar esses 3 slides em inglês. Coloca esse desafio, e aí é só a portinha que vai se abrir para que você faça muitas outras apresentações. Então, pensa nesse sentimento bom de como você vai se sentir quando você apresentar e tiver muito sucesso. Para você ter uma ideia, a minha primeira apresentação na vida, tá? Não foi nem a primeira apresentação assim, em algum evento e nada. Eu tinha 26 anos, né? Eu tinha 26 anos e foi em inglês. Tudo bem, eu sou professor de inglês, né? Então eu trabalho com isso, é a minha área, mas a minha primeira apresentação para uma audiência de 45, tinha entre 45 e 50 pessoas, foi para 45, 50 professores de inglês, coordenadores também na área de inglês, e tinha até
pessoas que escreviam materiais de inglês, ou seja, eu estava na frente de uma audiência super qualificada e eu estava falando, né, em inglês. Foi minha primeira apresentação. Eu lembro do frio na barriga, eu lembro que eu dei umas gaguejadas, eu lembro que me enrolei na passagem dos slides, mas no final foi super recompensador, né? Eu consegui aí entregar essa apresentação, pessoas perguntando no final, foi super tranquilo, bacana no final ter assim esse feedback das pessoas, de assim, nossa, que legal, eu vi que você falou sobre isso, aquilo, mas vamos conversar um pouquinho mais, foi muito legal. E 4 anos depois, eu tinha 30 anos, quando eu apresentei pela primeira vez num evento internacional de professores. Então, aí sim, eu tinha muito mais pessoas, né? Acho que eu tinha umas 80, 90 pessoas. E também apresentei e as pessoas estavam lá para me ver, né? Então, eu estava com o meu tópico, com o meu assunto, e as pessoas, era um evento de, né, uma convenção de professores, ou seja, as pessoas iam até a minha sala porque elas queriam, não é porque não era uma coisa imposta, né? Assim, vai lá porque você tem que assistir aquela apresentação. Pessoas que escolheram instalar para poder me ver. Então, eu me senti muito bem, né? Primeiro, porque o assunto que eu tinha escolhido foi de interesse de muitas pessoas e eu consegui entregar essa apresentação. Depois de 2010, quase em todos os eventos aí de professores, eu acabo fazendo 1 ou 2 apresentações. Por quê? Depois que eu quebrei o gelo e consegui realmente passar por essa situação de apresentar em inglês, apresentar para professores, para pessoas que sabem muito mais do que eu e pessoas que sabem menos do que eu me senti confortável porque eu estava bem preparado, eu sabia o que eu estava falando, eu tinha as minhas fontes, tudo bem, com uma base muito sólida, então não foi assim uma aventura que assim, vou falar de qualquer coisa e as pessoas que lutem, né? Então eu sabia o que eu estava falando. Então, e para você? Como que isso vai ser? Como você vai se sentir quando você apresentar em inglês e as pessoas estarem lá para te aplaudir, para poder realmente ouvir o que você tem que falar? Pensa nisso, pensa nesse fator motivacional para que você possa fazer suas apresentações com muito sucesso. Além disso, como você vai se sentir quando você dominar o inglês e viajar sem depender de ninguém? É interessante que eu tenho alunos que são super qualificados naquilo que eles fazem, são assim profissionais excelentes, com um monte de certificação em várias áreas do conhecimento, mas que ainda está patinando no inglês. E aí não consegue fazer coisas básicas quando viajam, porque são convidados para poder viajar por conta dos talentos profissionais, e aí passa perrengue no aeroporto, não consegue pedir direito as coisas no restaurante. Não estou falando que as pessoas vão passar fome, vão se perder, nada. Mas uma vez um aluno me falou uma coisa que, sim, que ficou muito gravado, né? Que eu falei assim, e aí, como é que foi a viagem? Tranquilo, conseguiu se virar, né? Assim, teacher, eu não passei fome, mas eu não comi o que eu queria. Né? E isso ficou muito gravado na minha memória, porque faz muito sentido, né? A pessoa não passou fome, mas ficou comendo coisas, poderia ter tido uma experiência muito melhor, uma experiência diferente, por conta das barreiras linguísticas, né? Então, como você vai se sentir quando você viajar para o exterior e não depender de ninguém? Você vai lá, passa no aeroporto, faz o check-in, passa pela imigração, pega o transporte público, táxi, Uber, que seja, chega no hotel, olha, eu tenho uma reserva aqui no meu nome, olha, o quarto é tal, isso aqui, se precisar de alguma coisa, tem uma recomendação de restaurante, vai no restaurante, faz o circuito turista, ou se você estiver na viagem a trabalho, você vai fazer o seu networking com as pessoas. Pense em você fazendo isso sem depender de tradutor, sem depender de intérprete, sem depender de ninguém. Você vai lá, faz, se comunica. Posso dizer? Recompensador, tá? Então eu lembro também da minha primeira interação em inglês, em que eu simplesmente conversei com a pessoa e consegui a informação que eu queria e fiquei feliz. Eu acho que esse momento foi assim, nossa, eu falei com uma outra pessoa que não fala o meu idioma e nós nos comunicamos. Eu consegui o que eu queria e não tive nenhum problema diplomático, né?
Isso é importante e diferente, por exemplo, quando a gente está aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente brinca de inglês, porque, assim, eu falo brincar não num sentido ruim, porque, assim, eu sou brasileiro, falo português. Você é brasileira, fala português. A gente vai combinar de falar inglês entre a gente, tá? Então a gente vai falar inglês entre a gente, sabendo que tem aquela âncora, que assim, ó, se algo der ruim, a gente fala português e depois, gente, mas como que fala aquela palavra? Né? Então você sabe disso, o seu cérebro sabe disso. Então, você vai sentir com um pouquinho mais de segurança, porque você sabe, se alguma coisa der ruim, você pode usar o português para poder falar com essa pessoa. Mas e quando você está diante do outro que não fala o português? Você vai ter que se virar. Você vai ter que se esforçar para poder fazer com que aquela pessoa compreenda o que você está falando. E é claro, se esforçar para entender o máximo que a pessoa está falando, ok? Me desculpe. Outra coisa também, como você vai se sentir quando você assistir uma série, um vídeo e você saber como falam as coisas no idioma original, né? Então, tem lá a série Wandinha. É Wandinha? Não, o nome dela original é Wednesday. Or quem assiste Stranger Things, tem lá o Mind Flayer. Aqui ficou o Devorador de Mentes. Ou quem assiste Harry Potter, tem as casas, tem lá Grifinória, Sonserina. Não, é Gryffindor, é Slytherin. Então, pode parecer bobo, mas coisas assim que você aprende no idioma original e você sabe falar só no idioma original, dá uma recompensa maior. Porque você vai saber como foi escrito, como foi concebida aquela ideia, aquele nome, aquele lugar, aquilo que seja, e você já vai aprender da forma original, né? Então, é interessante que quando você absorve da fonte de uma forma assim mais natural, mais orgânica, você vai conseguir falar sobre aquilo de forma mais tranquila. Eu dei exemplos de filmes e séries, mas isso vale também para as coisas do dia a dia, no mundo corporativo, né? Às vezes um termo, uma palavra que de uma certa forma a gente pode ter aportuguesado, você vai para o exterior e assim, não, mas espera, como que é isso? É isso que você está falando? Às vezes você domina o assunto, mas o fato de você não saber a palavra em inglês te travou de uma certa forma que, assim, não deveria ter acontecido. Então, é interessante você saber como falam as coisas, como as coisas são ditas, né, no idioma original, vai trazer também esse prazer de assim, eu sei o que eu estou falando. E como você vai se sentir quando você ter uma certificação internacional? E eu tô falando não só de inglês, viu? A gente tem vários certificados de língua, né? Que você pode testar o seu inglês e receber os certificados de proficiência. Mas tem muitas certificações em diversas áreas em que nós temos aqui no Brasil os certificados de várias áreas técnicas, de várias habilidades técnicas que você pode ter, mas que também pode ser utilizado em outros ambientes, né? Em que você pode utilizar, em que você pode ter essa certificação gringa, internacional. Isso vai contar pontinhos muito preciosos no seu currículo, você ter essa certificação internacional que foi feita em um outro país ou remotamente de outro país. Ou seja, pense em você ter uma avaliação, ter um MBA, ter uma pós que foi ministrada em outro país, ou que você participou, ou seja, né, via online, né, à distância, mas que você fez no idioma inglês. Vai fazer uma diferença, vai trazer uma satisfação. Enfim, a ideia desse vídeo aqui que eu estou conversando com vocês a pergunta inicial é como você se sentiria. Por quê? Eu acho que quando você projeta isso, quando você vê que vai te fazer bem, vai trazer uma transformação na sua vida, vai fazer com que você se sinta recompensado com esse conhecimento, vai dar uma motivação maior. A sua motivação vai subir de uma forma que você vai conseguir dar mais importância, né? Tem um outro vídeo que eu falei sobre o inglês fazer parte da sua rotina e colocar um pouquinho das prioridades. Eu acho que esses dois vídeos juntos, depois dá uma procuradinha aí nas minhas redes que você vai encontrar, é um dos últimos vídeos que eu postei. Por quê? Quando você vê a importância, quando você tem o sentimento de que isso vai te trazer algo bom,
você vai colocar na sua rotina. Você vai colocar isso como prioridade. Você vai colocar numa caixinha especial em inglês que você vai falar: eu preciso estudar, eu vou reservar esse pouquinho de tempo. Só lembrando, você não precisa estudar 5 horas por dia, 2 horas por dia. Você precisa estudar 15 minutos todos os dias. 15 todo dia. 15 minutos todos os dias. Ao longo das semanas, dos meses, do ano, vão fazer uma diferença enorme na sua vida. O que eu digo para você? Estude 15 minutos todos os dias. Você estudando esses 15 minutinhos todos os dias, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua performance. Separa. Você tem 15 minutos. Eu sei que você tem, porque você fica passando o celular aqui, ó, por meia hora, 1 hora, 40 minutos. O brasileiro, em média, gasta horas por dia no celular e muitas vezes é com memes e piadas. Fazem parte da vida, mas 15 minutos de inglês. 15 minutos todos os dias. E veja a diferença que isso vai fazer na sua vida, tá? Então, pega esse tempinho, estuda um pouquinho, faz uma atividade, faz um listening, ouve um podcast, vê um vídeo no YouTube, acompanha as minhas redes sociais e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. E eu quero você falando, dando seu testemunho daqui a alguns meses de que, estudando 15 minutos todos os dias, você conseguiu ter resultados expressivos que fizeram a diferença. Promete? Bom, vou ficar por aqui nesse vídeo. Espero que você tenha absorvido informações boas. Espero que eu possa ter feito alguma diferença aí na sua vida, nas suas estratégias. Se você gostou, deixa um comentário. Vamos continuar essa conversa, né? Quando as pessoas comentam, eu também vejo o que a pessoa do outro lado tá pensando, porque às vezes é uma via de uma mão só, né? Então eu falando com uma câmera, eu sei que esse vídeo alcança algumas pessoas e aí eu gostaria de saber o que as pessoas pensam com relação a isso. Faz sentido? Não faz sentido? Eu tô muito louco? Ou isso pode ter algum impacto na sua vida? Deixa um comentário e a gente conversa, tá bom? Thank you very much. I'll see you in the next video, okay? Bye bye.